Vamos lá, vamos começar escrita número 4. No último vídeo eu falei sobre a pressa de escrever, a pressa de querer publicar, um pouco bastante sobre o leitor que é burro, o leitor ao mesmo tempo é burro e é inteligente, e o leitor pega um monte de coisa. E aí eu vou falar algumas coisas que o leitor pega, e que às vezes a gente não se dá conta quando escreve, por escrever muito rápido, muito corrido, e nas releituras a gente precisa prestar atenção. Então vou falar um pouquinho dos problemas frequentes que aparecem nos livros que não foram muito bem relidos ou revisados, ou até livros consagrados que podem ter esse tipo de problema. O primeiro deles é de enredo, de cronologia. Esse o leitor pega, ele sente os estranhamentos de coisas que não acontecem na sequência que deveriam. Por exemplo, eu li um livro onde a personagem principal, a protagonista, que inclusive é a narradora, ela está numa enrascada e os pais dizem que vão visitá-la com urgência. E a história corre, a história corre, a história corre, e lá pra frente os pais vão aparecer. E depois lá pra frente a protagonista justifica que os pais só apareceram depois porque a mãe demora muito para fazer as malas. Gente, não cola. Pode até ser divertidinho, mas não teve nada no meio tempo da mãe entrar em contato, do pai entrar em contato, falar que não estão conseguindo chegar. Então, por que acontece isso? Porque muitas vezes o escritor ele quer contar pedaço por pedaço e fica mais fácil fazer a trama em partes, né? E muitas vezes é melhor misturar tudo. Quando você mistura tudo, a coisa funciona muito melhor. A coisa funciona. Então ela queria ter uma cena, muitas cenas antes, com outro personagem que também deveria ter chegado muito antes e não chegou. Então isso chama muito a atenção da gente quando a gente lê o livro com esse olhar cronológico. A coisa não encaixa. Não adianta você colocar uma frasezinha que justifica. A história tem que colar, né? Então esse é um grande problema que acontece. Nesse mesmo livro, o personagem chega para a protagonista e fala: você conseguiu se rematricular? Eu parei, pensei e falei: peraí, como conseguiu se rematricular na faculdade? Em nenhum momento do livro falava que o semestre estava terminando, ia começar outro, nada. Então ficou assim uma frase, inclusive introdutória do personagem voltando para a história, que não ficou sem sentido, completamente sem sentido. Outros problemas também sérios que acontecem são com os personagens que a gente quer colocar. Muitas vezes a gente coloca muitos personagens. Porque eu quero homenagear, porque a história foi assim, porque na verdade são 5 tios, não são só 3, mas 3 são que têm importância para a história. Então os outros 2 não existem, gente. Os outros personagens não existem. Colocar personagem por colocar, que não vão ter participação na trama, vão estar ali só como figurantes, né? Não vai. E a gente percebe quando tem um personagem que está ali sem fazer nada. Isso é muito ruim. E muitas vezes acontece do personagem ser vazio, né? Que é outro ponto. Personagem vazio. Ele, além de não ter função, ele é meio que não é ninguém ali. Então a gente começa a perder tempo do leitor. O leitor, ele quer história, gente. Ele só quer história, nada mais. Ele não quer saber detalhe do detalhe do detalhe, ou por que você colocou aquele personagem ali. Ele vai perceber por que você colocou aquele personagem ali, né? Então outra coisa são personagens inúteis. Inúteis. São personagens que não levam a lugar nenhum. Eles não acrescentam, eles não fazem nada, não faz sentido.
Então, quando a gente relê, a gente tem que começar a cortar essas coisas que a gente colocou porque achou bonitinha, porque achou que era legal, e a gente tem que tirar fora, porque a história tem que prevalecer. E o último é personagem perdido. Às vezes entra um personagem super legal e ele some da história. Ele some, começou a participar e de repente ele some. Não, o personagem para entrar ele tem que ter um sentido e para sair também ele tem que ter um sentido. Em muitas histórias você vê personagens que entram e saem, ele tem aquela função naquele trecho da história. E eles são importantes, porque sem eles a história não funcionaria. Certo? Agora, o personagem é importante de repente se perder, também é muito difícil. Então, na releitura é que a gente consegue pegar esses detalhes, que são simples, mas chamam a atenção. Por exemplo, eu acabei de ler o último livro da Torre Negra do King. E o Holland, ele recebe um relógio de presente. E quando dão o relógio para ele, dizem que esse relógio é um relógio ferrado, tem uma bateria para 100 anos. E que pode acontecer que quando ele se aproximar da Torre Negra, o relógio até pare ou mesmo volte para trás. Legal, muito bom, objeto muito interessante na trama e no sentido da história como um todo. Só que lá para frente da história, quando o Holland pega o relógio e vê que o relógio está parado, ele lembra que o relógio, que tinham falado para ele que a bateria ia durar 50 anos. Eu não voltei na história para procurar, porque seria interessante se eu tivesse o arquivo eletrônico para procurar, né? Porque aí com o arquivo eletrônico a gente procura e acha rapidinho a cena, onde está a palavra relógio e vê lá, né, essa incoerência. Pô, por que 100 anos num lugar e 50 no outro? Erro, alguém errou. E erraram ao não revisar. Falando também de personagens inúteis ou vazios ou perdidos, e também acontece com objetos. Objetos também têm sua história dentro da história. Eles simplesmente desaparecerem ou desaparecerem de cena, né, também é muito esquisito. Principalmente quando eles são objetos que têm uma importância muito grande. Quando a própria história atribui a esses objetos uma importância fenomenal. No caso também da Torre Negra, você tem lá eu acho que são uma bola, tipo uma bola de cristal, eu acho que é um 13 negro, que eles escondem lá no depósito de uma torre lá em Nova York. E nunca mais aparece a tal da bola do 13 negro, e também nunca se menciona mais sobre ela. É como se a importância dela fosse ali e ela acabasse, mas ela tinha uma importância tão grande, tão vital na história, que fica esquisito ela ficar perdida e nem ser mencionada, né? Nem que fosse que o prédio desabasse e a bola fosse destruída, mas teria que ter um fim. Ela ficou totalmente perdida ali. Outro ponto é o ponto de interesse, né? Interesse de quem? Dos personagens, da história, né? Tem um outro ponto que eles estão numa casa, essa casa ela tem uma ilusão e para frente eles descobrem que quase tudo ali era ilusório. Mas tinha uma foto na casa, uma foto tirada com uma Polaroid da Torre Negra. E aparece só no final do capítulo, no final desse trecho todo de descoberta dos problemas dessa casa não ser o que ela realmente aparentava ser, que ele cita que a foto realmente era e estava lá e ela era verdadeira. Mas dentro da história, os personagens, quando descobrem que a casa não era aquilo, no meu entender, no meu sentimento, né, de leitor, uma das primeiras coisas que os personagens iam fazer eram
ir lá atrás da foto para ver se a foto era realmente verdadeira ou se ela também era uma ilusão. Então, aí tem uma falha de cronologia também da importância, porque aquela foto ela era importante, ela era muito importante para aqueles dois personagens e eles deveriam estar preocupados em saber se essa foto era ou não importante, era ou não verdadeira dentro da história. Então, pessoal, é muito importante sempre reler, sempre revisar, entender o motivo das coisas estarem ali. Senão não faz sentido. Senão o leitor, mesmo burro, ele é inteligente o suficiente para captar esses detalhes. Releiam suas histórias, procurem esses problemas e sempre tem maneiras muito boas de você consertar esses detalhes de maneira simples. Não é algo que você tenha que reescrever o livro todo. Muitas vezes é uma citação, é uma menção, mas a coisa precisa ter um começo, um meio e um fim. Beleza? Gostou? Dá um like, comenta, coloca assuntos que vocês gostariam de ouvir nos próximos vídeos, que eu possa pesquisar e trazer para vocês. Muito obrigado, até a próxima!